Conheça a emocionante história de Estevão, o primeiro mártir da Igreja, que enfrentou perseguições e permaneceu firme na fé até o fim. Em Jerusalém, nos primeiros dias da Igreja, quando o Evangelho começava a se espalhar, surgiu um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Seu nome era Estevão. Ele não foi apenas um discípulo comum. Foi escolhido entre os 7 para servir às mesas e cuidar das necessidades da comunidade, mostrando que o amor de Cristo se expressa tanto na palavra quanto no cuidado prático. Estevão, o homem cheio de fé e do Espírito Santo, destacava-se não apenas por sua dedicação ao serviço comunitário, mas também por sua profunda sabedoria. Cada palavra que saía de seus lábios carregava consigo uma autoridade divina, capaz de tocar os corações mais endurecidos. Sua presença era como uma luz brilhante em meio às trevas da incredulidade, e os milagres que o acompanhavam confirmavam a ação poderosa de Deus em sua vida. Mesmo diante dos líderes religiosos mais influentes, Estevão não recuava em proclamar a verdade do Evangelho com coragem e convicção, desafiando as estruturas estabelecidas e expondo a hipocrisia daqueles que resistiam à mensagem transformadora de Cristo. Tomado pela inveja e pelo medo, os líderes religiosos tramaram um plano para desacreditar Estevão perante o povo, espalharam mentiras e difamações, distorcendo suas palavras de amor e verdade. Mesmo diante das acusações infundadas, Estevão manteve-se firme em sua fé, confiando que a justiça divina prevaleceria ao ser levado ao tribunal religioso. A atmosfera estava carregada de hostilidade e falsidade. No entanto, a presença de Estevão irradiava paz e serenidade, como se estivesse envolto por uma aura celestial. Seus olhos refletiam a luz da esperança, e sua voz transmitia a verdade do Evangelho, com ainda mais fervor diante da adversidade. Com ousadia, Estevão enfrentou os líderes religiosos no Sinédrio, expondo suas práticas corruptas e hipócritas. Sua eloquência era como um rio caudaloso, que arrastava a falsidade e revelava a verdade nua e crua. Ao relembrar a história de Israel, desde os patriarcas até os profetas, Estevão demonstrou um profundo conhecimento das Escrituras e uma conexão íntima com o plano redentor de Deus. Seu discurso ecoou pelos corredores do tribunal religioso como um trovão, desafiando a autoridade dos poderosos e chamando o povo ao arrependimento. A coragem de Estevão em confrontar a injustiça e proclamar a mensagem do Evangelho, mesmo diante da ameaça iminente de morte, inspira gerações até os dias de hoje. Ao ser arrastado para fora da cidade pelos seus opositores, Estevão permaneceu firme em sua fé, mesmo diante da violência e da injustiça que sofria. As pedras lançadas contra ele simbolizavam não apenas o ódio daqueles que se opunham à mensagem de amor e redenção que ele pregava, mas também a dureza de coração daqueles que se recusavam a enxergar a verdade. Enquanto as pedradas atingiam seu corpo indefeso, Estevão não proferiu palavras de revolta ou maldição, mas ergueu seu olhar para o céu e teve uma visão gloriosa. Viu o céu aberto e o Filho do Deus. Nesse momento supremo de comunhão com o divino, Estevão demonstrou sua profunda conexão espiritual e sua confiança inabalável no plano salvífico de Deus para a humanidade. Mesmo diante da morte iminente, sua fé permaneceu inabalável, tornando-o um exemplo vivo de coragem e fidelidade até o último suspiro. Mesmo diante da intensa dor provocada pelas pedradas dos seus algozes, Estevão manteve-se em profunda comunhão com o Senhor. Cada pedra que atingia seu corpo era como uma chama ardente de perseguição, mas sua fé permanecia inabalável. Enquanto o sangue escorria por seu rosto, Estevão ergueu suas mãos feridas em direção ao céu
e proclamou com voz firme: Senhor, Tu és meu refúgio e minha fortaleza, em Ti confio. Mesmo no vale da sombra da morte, seu semblante marcado pela dor física refletia uma paz interior que transcendia a compreensão humana em meio ao turbilhão de emoções e ao clamor dos seus agressores. Estevão irradiava uma luz sobrenatural que iluminava a escuridão daquele trágico momento. Sua entrega total ao Senhor e sua disposição em perdoar aqueles que o apedrejavam revelavam a profundidade do seu amor por Cristo e pelo próximo. Assim, em meio à violência e à injustiça terrena, Estevão experimentou a presença consoladora do Espírito Santo, que o fortaleceu para enfrentar o martírio com dignidade e coragem. Enquanto Estevão era apedrejado, um jovem observava a cena com um misto de curiosidade e inquietação. Seu nome era Saulo de Tarso, um fariseu zeloso pelas tradições religiosas e pela lei de Moisés. A visão daquele homem, sendo injustamente condenado à morte por causa de sua fé em Jesus Cristo, mexeu profundamente com o coração de Saulo, despertando questionamentos e conflitos internos. Enquanto os outros apedrejavam Estevão com fúria cega, Saulo sentia uma pontada de compaixão e perplexidade diante da serenidade e da paz que emanavam do mártir. Aquela cena marcaria para sempre a vida de Saulo, plantando uma semente de transformação que germinaria nos dias futuros, quando ele mesmo se tornaria um dos maiores propagadores do Evangelho, sob o nome de Paulo, o apóstolo dos gentios. Estevão, o primeiro mártir da Igreja, personifica a coragem e a fidelidade inabaláveis diante da perseguição e da injustiça. Sua vida foi um testemunho vivo do amor de Cristo e da entrega total ao propósito divino. Mesmo diante da iminência da morte, Estevão não vacilou em proclamar a verdade do Evangelho com ousadia e convicção. Seu martírio não foi apenas um ato de resistência, mas também um ato de perdão e misericórdia, refletindo a essência do ensinamento de Jesus sobre amar os inimigos. A sua morte física foi o início de uma nova vida espiritual, cujo legado perdura até os dias atuais como um farol de esperança e inspiração para todos aqueles que enfrentam adversidades em nome da fé. O testemunho de Estevão transcendeu sua morte física e ecoou através dos séculos, inspirando gerações de cristãos a permanecerem firmes em sua fé, mesmo diante das maiores adversidades. Sua coragem diante da perseguição e sua disposição em perdoar aqueles que o condenaram à morte revelam a profundidade de seu amor por Cristo e pelo próximo. A vida de Estevão nos ensina que a verdadeira vitória não está em preservar a própria vida, mas em entregar-se totalmente ao Senhor, confiando em seu plano soberano, mesmo diante do martírio. Estevão permaneceu inabalável em sua fé, tornando-se um exemplo vivo do poder transformador do Evangelho. Sua história nos desafia a refletir sobre o nosso próprio testemunho cristão e a questionar se estamos dispostos a seguir os passos desse herói da fé, que preferiu morrer a renunciar ao nome de Jesus. Enquanto Estevão enfrentava o martírio, uma aura de paz e serenidade o envolvia, contrastando com a violência e a crueldade dos que o apedrejavam. Cada pedrada parecia ecoar como um grito de ódio, mas Estevão mantinha seu olhar fixo no céu, onde via a glória de Deus refletida. Seu semblante, marcado pela dor física, irradiava uma luz interior que transcendia a compreensão humana. Em meio ao turbilhão de emoções e ao clamor dos seus algozes, Estevão permanecia em profunda comunhão com o Senhor, cuja presença consoladora o fortalecia para enfrentar a morte com dignidade e coragem. Seu testemunho de fé inabalável e perdão em meio à perseguição se tornou um farol de esperança para todos aqueles que enfrentam adversidades em nome do Evangelho.
Ao refletirmos sobre a vida e o legado de Estevão, somos desafiados a examinar nossa própria fé e coragem diante das adversidades. Assim como Estevão enfrentou o martírio com dignidade e amor, podemos aprender com ele a importância de permanecermos firmes em nossa convicção, mesmo quando confrontados com situações difíceis. Sua história nos inspira a buscar uma fé inabalável, capaz de nos sustentar nos momentos de provação e nos encorajar a proclamar o Evangelho com ousadia e amor. Que o exemplo de Estevão nos motive a viver uma vida pautada na verdade, na justiça e no perdão, refletindo em cada ato o amor transformador de Cristo, que possamos seguir seus passos e compartilhar sua mensagem de esperança e redenção com todos aqueles que cruzarem nosso caminho. Se você também deseja viver uma vida de fé inabalável como Estevão e aprender mais sobre coragem e perseverança na jornada cristã, inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias inspiradoras. Espero que tenham sido tocados pela história incrível de Estevão da fé. Não se esqueçam de deixar seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos para propagar a mensagem do Evangelho.